O que a Bíblia ensina sobre o divórcio e um novo casamento. Parte 06, dia 22 de março de 2025. Se as pessoas não estão sujeitas à lei de Jesus, então como podem ser responsabilizadas por se recusarem a crer, arrepender-se e ser batizadas? Romanos 4:15. Mas claramente, todas as pessoas são responsáveis por obedecer aos mandamentos de Jesus para serem perdoadas. Mas esses mandamentos são apenas partes de sua lei que deve ser tomada como um todo. Portanto, aqueles fora da igreja são responsáveis perante todo o sistema. Se as leis de Cristo não são obrigatórias para pessoas que estão fora da igreja, então como essas pessoas podem ser culpadas de pecado? 1 João 3:4. Pecado é transgressão da lei de Deus, não da lei civil. Se as pessoas fora da igreja não estão sujeitas à lei de Jesus, e a lei de Jesus é a lei de Deus, então como essas pessoas se tornaram pecadoras? Romanos 4:15. A igreja consiste de pessoas que foram salvas do pecado. Atos 2:47, Efésios 5:23-25. Quando uma pessoa ouve o Evangelho, crê, arrepende-se do pecado, confessa e é batizado para a remissão do pecado, então o sangue de Jesus perdoa seus pecados. Efésios 1:7, Apocalipse 1:5, Mateus 26:28, Romanos 5:6-9. E o Senhor o adiciona à igreja. Atos 2:47. Mas por que uma pessoa precisaria fazer isso se a lei de Jesus não se aplica a ela? Se as pessoas não estão sujeitas à lei de Jesus, de que pecado elas podem ser culpadas? Como podem ser responsabilizadas por se tornarem cristãs e por que deveriam entrar na igreja? O fato de serem obrigadas a obedecer alguns mandamentos prova que são responsáveis por toda a lei. Nota: é verdade que certas leis específicas regulam apenas pessoas em certas circunstâncias, como lei para mulheres, homens, idosos, pais, filhos e etc. Neste sentido, a ceia do Senhor é apenas para aqueles nas circunstâncias de terem sido purificados pelo sangue de Jesus. Se não estamos na circunstância descrita, então não podemos obedecer a essa lei. Mas isso é porque não estamos nas circunstâncias, e não porque não estamos sujeitos à lei como um todo. Jesus disse que há pessoas que são eunucos e, portanto, a lei do divórcio e do novo casamento não os afetaria. Mateus 19:10-12. Mas essa é a única exceção que ele deu. Pessoas que são casadas estão na circunstância tal que a lei se aplica a elas. C. O ensinamento de Jesus sobre divórcio e novo casamento foi dirigido às pessoas em geral, não apenas aos seus discípulos. Mateus 19:3-9. A quem Jesus dirigiu essas instruções? Observe a quem ele se dirigiu. Versículo 2. Ele estava falando a grandes multidões. Versículo 3-4. Seu ensinamento sobre o divórcio foi uma resposta a uma pergunta feita por fariseus que estavam buscando tentá-lo. Ele dirigiu sua resposta a eles. Versículo 4. Claramente eles não eram seus discípulos, mas seus inimigos e oponentes. Os discípulos foram mais tarde chamados de cristãos. Atos 11:26. Versículo 5.
ele citou Gênesis 2:24, dizendo que o homem deve deixar pai e mãe e se unir à sua esposa. Marcos 10:7. Logo, veremos que isso é universal em aplicação. Inclui todas as pessoas em todos os lugares. Versículo 9. Todo aquele que repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério. A NVI diz qualquer um que. Lucas 16:18 diz todo aquele que. Marcos 10:11. Versículo 10:12. Jesus discutiu a questão de a quem esse ensinamento se aplicava. Ele disse que havia exceções a quem ele não se aplicava. Eunucos. Portanto, as únicas exceções à lei de divórcio e novo casamento de Jesus são pessoas solteiras. Para aqueles que dizem que esta é uma passagem da aliança, pergunto, a quais pessoas da aliança ela se limita? Ou todo aquele não pode ser apenas judeu sob a aliança do Antigo Testamento, uma vez que Jesus claramente admite que seu ensinamento é diferente daquele de Moisés. Não pode ser apenas cristãos sob o Evangelho, uma vez que os fariseus, a quem Jesus falou isso, não eram discípulos. Portanto, não pode ser limitado a nenhum povo da aliança. Deve ser uma aplicação universal a todas as pessoas. Se for apontado que Marcos 10:12 diz que Jesus declarou o ensinamento aos discípulos na casa, eu apontaria que isso é depois que ele declarou seu ensinamento geral sobre o divórcio. Ele já havia deixado claro para seus inimigos que a palavra de Deus era contra o divórcio. Amém. Em continuação. Obrigado, ó Deus, pela Bíblia Sagrada que nos ensina sobre toda situação de vida aqui na terra. Amém e amém.